Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição dessa quarta-feira para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama, hoje véspera, né, de jogo do Vasco, amanhã o Vasco joga de novo, tem jogo toda hora, né, nessa loucura que está o calendário brasileiro, amanhã que é feriado, então hoje também tem uma carinha de sexta-feira. Amanhã, quinta-feira ainda, feriado e jogo do Vasco. O Vasco encarando a equipe do Operário pela Copa do Brasil. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho dessa partida, mas é claro, o assunto principal é treinador. Vamos falar sobre o Luiz Castro, que o Vasco procurou o Luiz Castro. Vamos falar sobre Diniz, que continua sendo favorito. Sobre Pesolano, que seria o plano B do Vasco. Enfim, tem bastante coisa aqui para a gente conversar. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo, esse vídeo que tem oferecimento da Mais Ágil. A Mais Ágil é parceira aqui do canal Machão da Gama. Se você quer adiantar o saque do seu FGTS, você pode procurar a Mais Ágil, o link está aqui na descrição desse vídeo, beleza? Entre em contato com a Mais Ágil que você será muito bem atendido. Informações na tela, link na descrição desse vídeo. Vamos começar falando sobre base, porque no Sub-17 o Vasco venceu o Flamengo de novo, né? Virou normal, toda hora o Vasco dá uma tapinha na cara do Flamengo lá nas categorias de base, né? E ontem o Vasco venceu o Flamengo por 3-0 e garantiu ali a sua classificação para a final da Copa do Brasil. O Gigante da Colina venceu novamente a equipe do Flamengo e no agregado ficou 7-2, tá? 7-2 no agregado, porque no primeiro jogo o Vasco tinha enfiado 4. Então ficou 7-2 no placar agregado e o Vasco vai para a grande decisão da Copa do Brasil Sub-17. Os 3 gols do Vasco ontem foram marcados por Kaique Ferreira, Diego Minetti e Andrei Fernandes. Então o Vasco passa com muita autoridade, né, por cima do Flamengo nessa Copa do Brasil Sub-17 e avança para a grande final, onde vai enfrentar a equipe do Bahia. O Bahia eliminou o São Paulo e será o adversário do Vasco na grande final da Copa do Brasil Sub-17. Bahia e São Paulo empataram num dos jogos por 4-4 e no outro jogo o Bahia venceu por 1-0. Então o Bahia eliminou o São Paulo, o Vasco eliminou o Flamengo. Vasco e Bahia fazem a final da Copa do Brasil Sub-17, que será em partida única, tá? É jogo único, não tem ida e volta não, é final única. O local ainda não foi definido, a data também ainda não, mas em breve a gente vai ter essa informação e o Vascão vai em busca desse título da Copa do Brasil Sub-17. Bom, vamos falar agora aqui sobre o profissional. O profissional que não está tão bem assim quanto o Sub-17, né? Mas vai jogar também pela Copa do Brasil amanhã, Copa do Brasil de profissionais. O Vasco encara a equipe do Operário de Ponta Grossa, lá na cidade de Ponta Grossa, né? Interior ali do Paraná. Não é tão interior assim não, é 1 horinha de Curitiba. Enfim, o Vasco volta a Ponta Grossa depois de 2022, onde o Vasco teve um jogo muito marcante, né, no estádio Germano Krieger. Foi aquele jogo que o Vasco consegue vencer na Bacia das Almas, né, com 2 gols nos acréscimos de Alex Teixeira. O jogo que ficou conhecido ali como a Batalha de Ponta Grossa, né? O Vasco conseguiu uma vitória, uma virada, né, muito improvável ali, com 2 gols do Alex Teixeira na parte final. Agora o jogo é válido pela Copa do Brasil. O Vasco relacionou sua força máxima, né? A gente não sabe a escalação, se o Felipe vai poupar ou não alguns jogadores, mas pelo menos na viagem para Ponta Grossa foi todo mundo, né? Todo mundo que o Vasco tinha à disposição, incluindo o Tietê. Tietê que foi desfalque nas últimas partidas por conta de um problema de saúde do seu filho. Tietê volta a ser relacionado e volta a ser opção, né, nesse time do Vasco da Gama. Quem ficou de fora também? Payet e Maurício Lemos, os dois por conta de
situação médica, né? Ainda entregues ao departamento médico. Mas enfim, amanhã o Vasco começa a decidir a sua vaga para as oitavas de final da Copa do Brasil contra a equipe do Operário, sendo comandado, né, pelo treinador Felipe. Vamos ver como o Vasco vai desempenhar nessa partida de amanhã. Vamos falar agora sobre técnico, né? Porque existe a expectativa aí do Vasco fechar o seu novo treinador até o fim dessa semana. O favorito continua sendo Fernando Diniz. As negociações acontecem, mas o Vasco procurou outros nomes também. A informação do Diogo Dantas, do Globo.com, é que o Vasco procurou o técnico português Luiz Castro, ex-Botafogo, aquele treinador que fez uma boa campanha no Botafogo, depois saiu, foi para o Al Nassr, né? Time do Cristiano Ronaldo. Enfim, é um nome que é sempre especulado aqui no futebol brasileiro, mas é um nome muito caro, né? É um nome muito, muito caro, fora da realidade do Vasco. O Vasco fez a sua parte ali de procurar, né, o Luiz Castro, mas, segundo o Diogo Dantas da UOL, o Vasco ouviu um não, né? Ouviu um não do Luiz Castro, e o alto salário também foi considerado ali inviável. Como todo mundo sabe, o Vasco trata Fernando Diniz como prioridade absoluta neste momento. A diretoria do Vasco espera fechar o acordo com o treinador o mais breve possível e está prevista, né, uma reunião entre Pedrinho e Diniz para poder avançar nessas tratativas e possivelmente formalizar uma assinatura de contrato. Nos bastidores, o clima no Vasco é de otimismo em relação à negociação com o Fernando Diniz. O departamento de futebol acredita que as partes estão caminhando para um desfecho positivo. No entanto, até que o contrato seja assinado, mudanças de rota, né, nunca estão descartadas. Como em qualquer negociação no futebol, questões salariais ou detalhes contratuais podem pesar aí numa decisão final. E caso não dê certo a negociação com o Fernando Diniz, a informação dos amigos do VDG Cast é que Pesolano é o plano B do Vasco nesse momento. Caso o Diniz não aceite, né, as ofertas do Vasco, o presidente Pedrinho teria o Pesolano ali como um plano B. Até o momento não há nenhuma negociação em andamento ou contato oficial. No entanto, a apuração é que ele seria o segundo nome ali na lista de prioridades, né, da gestão do Vasco. E caso o Fernando Diniz recuse o convite, a diretoria do Vasco poderia partir para cima do Pesolano, né? O Vasco que chegou a sondar também como plano B o Thiago Carpini do Vitória, mas o treinador disse que não tem a intenção de sair de lá nesse momento, e agora o plano B acaba sendo o Pesolano. Mas ao que tudo indica, o plano A vai dar certo e Fernando Diniz deve ser anunciado como novo treinador do Vasco. É isso, meus queridos, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva, até a próxima, fui!